sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. Que delícia estar aqui com vocês e dividir mais uma história incrível. Hoje o meu convidado, ele é um convidado muito especial. Ele é uma pessoa que ele passa amor por onde ele passa. Ele é muito querido com todos, com os seus pacientes, com a sua família. E eu quero começar agradecendo. Querido Dr. Paulo Romão, obrigada por ter topado esse desafio de estar aqui no Histórias e Conexões. Não é desafio, não. É um momento de se abrir, de se conectar com novas pessoas e com seu público também. Então, muito obrigada por reservar esse tempo na sua agenda. O Dr. Paulo, ele trabalha quase que 24 horas por dia, gente. Não para, é uma loucura. Então, muito obrigada por conseguir esse tempo na sua agenda e por estar aqui para que a gente possa bater esse papo incrível. É um prazer muito grande estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei lisonjeado. Eu tenho um carinho muito grande por ti, eu tenho um carinho muito grande pela Lorena, pela família. E quando veio o convite, eu falei, cara, que legal! Porque, que nem a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, eu acho que a vida ela tem muito de vínculo, de conexão. E quando a gente se conecta, a gente transcende, a gente segue uma amizade, a gente segue um carinho. E hoje a gente está aqui, então é um prazer estar aqui. Já vou dizer que eu sou tímido, sou envergonhado, então posso gaguejar um pouco, Fica tranquilo. O Dr. Paulo, eu vou tentar falar corretamente o nome, se tiver errado, o Zé vai fazer a edição. O Dr. Paulo, ele é otorrinolaringologista. Acertei. Lindo. Ele é especialista em rinoplastia e em plástica facial, não é isso? Ó, acertei também. E, doutor Paulo, aqui no Histórias e Conexões não existe um roteiro pré-definido, não existem perguntas e respostas prontas. A conversa ela vai fluindo de acordo com o meu convidado. Mas a única pergunta que é tradição aqui no Histórias e Conexões e que eu abro é perguntando, para que você possa contar para todo mundo que está conectado conosco, quem é o doutor Paulo Romão? Essa é uma boa pergunta. O doutor Paulo, ele é o filho de uma família muito carinhosa, com um pai muito amoroso, uma mãe com o coração desse tamanho. O Paulo é um tio de sobrinhos maravilhosos, que tem a Alice, o Felipe, duas crianças maravilhosas no meu coração. O Dr. Paulo, o irmão, que tem a Silvia para cuidar dele. Sem a minha família, o Paulo não existiria. Então, antes do Paulo ser qualquer coisa, ser um médico, ter estudado, o Paulo foi um filho, o Paulo foi um irmão, o Paulo é um tio. E eu acho que tudo está no coração da gente. A vida é sentimento, a vida vem de carinho. E eu sempre recebi muito carinho. E esse carinho que eu recebi, eu tento passar na minha profissão. Então, eu tenho paixão pela medicina, sou médico, trabalho com cirurgia facial, sou otorrinolaringologista de formação e quando eu vejo meus pacientes eu tenho a oportunidade de passar para eles um pouco do carinho que eu recebi na minha vida. Então, o Paulo seria um conjunto de tudo que ele já recebeu de bom e eu tento passar um pouquinho para os outros. Eu acho que seria isso. Que lindo, e essa é a sua essência, né? Eu vou chamar de Paulo porque quem está aqui é o Paulo, é o Paulo Romão. Para mim é difícil, tá? Porque geralmente quando vem alguns doutores aqui, eu sempre tenho essa dificuldade. Paulo, eu sei que você não é de Joinville, né? Não, eu sou natural do oeste do estado. Olha, do oeste. Eu tive o prazer ali, em um momento, ter uma conexão com seu pai, com a sua mãe, que são incríveis, né? E como é que começou a sua história com Joinville? Quando que você chegou em Joinville e como é que pintou essa paixão? Sei que você já está aqui há bastante tempo. Como é que Joinville parou na sua vida? Então, eu vim do interior, eu vim lá de Joaçaba, de Erval do Oeste, são cidades gêmeas, são divididas por um rio. Tive a oportunidade de estudar em Curitiba, fazer medicina na Federal do Paraná, fiquei 10 anos em Curitiba. Aí fui para o Rio de Janeiro fazer a especialidade, 3 anos lá. E quando acabou a especialidade, eu falei, poxa, eu preciso de um lugar para trabalhar. E comecei a pensar, poxa, eu quero trabalhar com cirurgia facial, eu tenho que ficar num centro que tenha um volume grande de pessoas, próximo ao aeroporto, para pessoas de longe poder me procurar. Então, eu acredito que Joinville veio por causa do dedinho de Deus. Eu acho que ele me pegou e me colocou aqui falando, Paulo, lá tu vai encontrar pessoas maravilhosas, lá você vai ter como fazer uma medicina de qualidade. E
graças a Deus, hoje a minha família inteira está aqui. Ai, que coisa boa. Porque eu vim sozinho, eu vim sem ninguém, e depois veio a minha irmã, de repente meu pai, minha mãe, e tá todo mundo aqui. Ah, que coisa boa. E eu acho que foi Deus mesmo. A cidade é maravilhosa, as pessoas são muito queridas, e hoje em dia eu me sinto um joinvilense. Joinville tem essa magia, né? Eu também não sou daqui. Quando a gente conhece e a gente se conecta com as pessoas, é uma paixão e a gente se sente daqui mesmo, né? Eu concordo. Eu tenho até uma das minhas colaboradoras que diz: bebeu água do Rio Cachoeira, virou joinvilense. Olha, boa, essa eu não conhecia, bem legal. Então acho que foi por aí. Que legal. E Paulo, você trabalha muito com autoestima, né? Eu me conectei com você quando eu fui procurar um especialista na área e veio a indicação de uma amiga médica, né? Até então eu não conhecia o Paulo. E aí agendei uma consulta, fui, me senti acolhida, né? Porque são muitas dúvidas quando você vai passar por um procedimento, né? Afinal de contas, você tem uma série de expectativas, são várias nuances que você precisa avaliar. E desde aquele primeiro momento que eu tive o contato contigo, eu falei, gente, é diferente. E eu ainda por atuar na área da saúde, eu falo que ainda é pior, né? Porque a gente tem um olhar diferenciado. E aí, por coincidência, até então eu não sabia, o Dr. Paulo já estava conectado quase com toda a família do meu marido, né? Eu falo, Joinville é um ovo de codorna, é muito pequeno. E trabalhar com autoestima, ela não é fácil, porque tem a expectativa do paciente, tem o seu olhar e o seu cuidado enquanto médico. E o que você tem percebido mais no dia a dia das pessoas que procuram o Paulo Romão, o Dr. Paulo Romão? Muitas vezes é naquela necessidade de se mudar algo que ela não está satisfeita, ou talvez até entender outras coisas que estão passando ali naquele momento de se conectar contigo. Assim, eu acho que quando a pessoa te procura, ela vem com... A autoestima dela tem muito a ver com a essência dela. Ela tem alguma coisa que ela quer melhorar, porque ela quer ter essência um pouquinho mais firme, mais forte. Desde pequena a pessoa se olha, vê um nariz que não encaixa bem numa foto, ou vai ver uma foto de família, vê uma foto de perfil com o calombinho, e ela começa a pensar, poxa, eu vou casar, eu queria fazer umas fotos bonitas para o meu casamento, eu quero fazer um ensaio profissional novo, eu quero me expor na sociedade, eu quero melhorar a pontinha do meu nariz que é um pouco mais gordinha, e tudo isso vem de dentro, por causa que desde a infância eles passaram por... De uma forma boba nossa, a gente fica vexado por coisas bobas. Eu falo para o paciente, outro dia uma menina me escreveu, eu não consigo tirar foto, eu quero fazer cirurgia. Eu falei, vai tirar foto, sorria, seja feliz. E depois com o nariz tu vai tirar mais fotos ainda. Não se prenda com isso. O importante da vida não está nos outros olharem para ti, é você olhar para você mesmo. É verdade. Então eu sempre falo para o paciente, em primeiro lugar, você. Tu tem que se olhar, tu tem que se gostar. Não está se gostando, eu te ajudo. Mas não deixe de viver a vida, não fique num quarto se escondendo. Vá para a praia, vá para uma festa. Depois você vai mudar as pequenas coisas que te incomodam. Eu vejo assim quando as pessoas vêm consultar. E são coisas simples, né, Mi? Muito simples. E que às vezes a gente fica criando monstros na nossa cabeça e que não são verdade. E eu fiz hoje no meu Instagram, né? Coloquei uma caixinha de pergunta e vieram várias perguntas muito interessantes, né? Porque, afinal de contas, muita gente conhece o Dr. Paulo Romão, muitas pessoas conhecem o Paulo, né? E veio uma pergunta muito interessante, porque o Paulo, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores, quando ele não está ali atuando, porque a sua agenda é realmente uma agenda bem cheia, Amém. ele gosta de viajar e ele gosta de dançar. Olha que coisa legal. E eu descobri essa parte da dança que você gosta acompanhando seu Instagram. Eu falei, que legal. E coloquei um incentivo lá. E aí, Paulo, me veio uma pergunta, provavelmente já é de uma pessoa que já te segue, e ela foi bem legal que ela pediu para perguntar para você o seguinte. Dr. Paulo, ela ainda colocou assim, Dr. Paulo, qual é a sensação quando você está ali dançando? Porque dançar, ela colocou lá que ela entende como um momento de liberdade, como um momento de expressão. O que o doutor sente quando está ali naquele momento de relaxamento? Eu comecei a dançar quando eu tinha
15 anos de idade. Nossa. E uma garota da minha escola falou, Paulo, eu quero fazer um baile de debutante, um sarau gaúcho. Vamos comigo? Eu falei, vamos. E desde aquela época eu sempre gostei muito. A gente ia nos bailes gaúchos e naquela época no interior vai todo mundo, é festa, cidade inteira. E quando eu fui para o Rio de Janeiro eu continuei fazendo aula de dança lá, mas lá a gente fazia algo, não tinha dança gaúcha, então eu comecei a dançar o sertanejo universitário lá e aqui eu segui. E é uma coisa que me deixa feliz, me deixa leve, porque quando você dança, quando você conduz, são duas pessoas que estão... você não sente o chão, você sente teu corpo ir, a música te leva, e isso alivia teu coração. Eu adoro. Tanto que às vezes eu tô lá na minha mãe e minha tia, dança comigo. É uma coisa muito legal. Então, a dança hoje faz parte da minha vida, eu adoro. Eu às vezes posto pouco porque eu tenho vergonha. Ah, meu Deus, não, pois pode postar mais. Meu Deus. Até para incentivar outras pessoas. Mas é maneiríssimo, é muito bom, é gostoso. Que coisa boa. E veio uma outra pergunta também que eu achei interessantíssima. E a pergunta foi, Paulo, como é transformar sonhos em realidade? Cara, Olha isso... que pergunta, eu fiquei assim, ó. Sabe o que é o mais legal de você poder atuar no sonho de alguém? É você sonhar junto com a pessoa. Tu pega carona no sonho dela. Ela sorri, tu tá junto no sorriso. Ela chora, tu chora junto. Isso é maravilhoso. E as pessoas pensam, nossa, vai lá fazer uma cirurgia. Não é, cara. Tu entra na vida da pessoa, você transforma o sorriso, você transforma o momento, você transforma a autoestima. Então, quando a gente fala de sonhos, a gente fala muito do que a pessoa sente. E poder sentir isso junto, não tem preço. Quando as meninas, às vezes a gente tá tirando o curativo da rinoplastia e tu dá o espelhinho, daí tu fala, vai, te namora, olha como é que ficou. A pessoa olha, quando ela começa a chorar, eu choro junto. Eu sou uma Maria Mole, eu admito. Mas é o bonito da vida, Então, eu costumo dizer para as pessoas, eu sempre gostei de rinoplastia. Desde a faculdade eu falava de rinoplastia, na residência eu falava de rinoplastia. Hoje em dia eu tenho o prazer de viver a rinoplastia. Mas o mais lindo de viver a rinoplastia é ver os sorrisos. Isso é fantástico. Não tem preço. Isso é a sua essência, é o que você ama fazer, né? É meu propósito. É o seu propósito, isso mesmo. E quando que a medicina entrou na sua vida, Paulo? Aí que tá. Meu pai é bacharel em Direito, funcionário público. A minha mãe trabalhava como bancária. A minha irmã é graduada em farmácia. Eu não tenho médicos na família. E no terceirão eu falei, olha, eu acho que eu queria ser médico. Olha, já no terceirão? No terceirão. Aí começou a faculdade. Quando eu pisei lá dentro no hospital, eu falei, é isso aqui que eu quero. Eu gostei do ambiente, eu gostei do clima. E hoje em dia eu me sinto realizado. Eu tive a oportunidade de, como médico, atuar em várias áreas, porque você nunca atua só no que você fez a especialidade, você acaba dando plantões de clínico geral. E como clínico geral, você tem a oportunidade de conhecer o mundo da medicina. Já fiz muito parto. O quê? Juro pra você. Essa nem eu sabia. Acredite, Paulo Parteiro. Gente! Foi um plantão bastante. Então, você roda por muita coisa. E a parte do parto realmente foi legal. Realmente foi legal. Legal, que bacana. E você, como você bem disse, você é apaixonado por rinoplastia. Você é apaixonado por cirurgia facial, é o que te encanta. E como é que você descobriu isso no momento que você estava ali, né, na faculdade? Como é que isso te chamou a atenção e você falou, é isso aqui que eu quero seguir e que eu quero fazer? Então, lá no Hospital de Clínicas, onde eu fiz a minha escola em Curitiba, tinha o serviço de otorrino, que era muito forte em rinoplastia. E eu comecei a acompanhar as sessões clínicas de plástica de nariz, que era nas quartas-feiras. Eu falei, cara, isso aqui é lindo. E eu comecei a gostar, eu falei, vou acompanhar e vou fazer residência de otorrino para fazer plástica de nariz. Olha. Aí, quando eu fiz a residência, eu entrei no R1, e o residente de primeiro ano é aquele que faz tudo, não escolhe nada e toca o serviço.
Só que quando eu entrei, falaram, vamos sortear as férias. Eram 12 residentes, 12 meses de férias. Sim. Os últimos a escolherem os residentes de primeiro ano. Tadinhos. E me colocaram de férias no segundo mês de residência. Eu falei, meu Deus, eu entrei agora, eu tô cheio de energia, eu tô cheio de vontade. E me botaram de férias. O que eu vou fazer? Eu resolvi fazer um estágio no Rio Grande do Sul com um cirurgião que era, na época, presidente da Academia Brasileira de Plástica Facial, Dr. Davis. Cara maravilhoso, fantástico. Infelizmente, ele faleceu ano passado, ele descansou. Já estava com 84 anos, mas eu tenho ele como meu pai da plástica facial. Porque daí no meu Rio eu fui passar um mês inteiro com ele lá no Rio Grande do Sul. E eu fui lá para assistir rinoplastia. Quando eu entrei na clínica dele, a primeira cirurgia foi um levantamento de sobrancelha com pálpebras. Falei, Dr. Davis, o senhor faz? Ele, mas é claro, tchê. Aí mas eu não sabia que o otorrino fazia. Ele, sim, nós fazemos, tal, é da nossa especialidade, cirurgia facial. E eu fui ver ao longo do mês que eu passei com ele, fazendo muitos narizes, orelhas em abano, facelifts. E eu falei, meu Deus, eu encontrei o que eu queria, porque você vê a mudança no rosto das pessoas é algo fantástico. E a partir do momento que eu pude ver o amor que ele tinha pela coisa, como era gostoso trabalhar com aquilo, eu falei, é isso que eu vou seguir. E daí eu voltei para o Rio de Janeiro e continuei a residência em busca do que eu queria. Que legal. Então a estética facial veio do R1, porque eu conheci o Dr. Davis. E ele que foi o meu mentor, vou dizer assim. E é bacana quando a gente encontra pessoas, mentores pela nossa vida, que a gente se identifica com o que a pessoa faz e servem de exemplo pra gente, né? Com certeza. E nos motiva a ir sempre além. Que querido. Concordo contigo. Paulo, e eu também vi que recentemente você esteve em um congresso, você participa de vários congressos, né? Sim. E você tem a oportunidade de falar da sua técnica, de falar da importância, porque o seu nome é um nome muito relevante na sua especialidade, e a gente sabe que se tornar relevante tem uma série de dedicação da tua parte, de esforço e de talento também. Eu acredito que é uma soma, Amém. que é uma soma, né? São vários fatores que fazem com que você seja referência na sua área de atuação. E quando você tem essa oportunidade de ir até outros congressos, até outros países, falar, e você olha para a sua jornada, você parou em algum momento para imaginar o quanto essa sua jornada seria uma jornada de transformar sonhos em realidade? Olha, a gente sempre trabalha muito a nossa cabeça por comparação. Então, no começo, quando eu estava começando a cirurgia facial, eu não tinha essa perspectiva. Eu tinha a perspectiva de melhorar, de trabalhar para ficar com a minha mão mais afiada, proporcionar resultados mais delicados, melhores. E conforme a gente vai ganhando anos de profissão, a gente começa a perceber isso. E nos congressos é muito legal porque você acaba conversando com outros colegas e você fala, poxa vida, olha só essa foto, um sorriso, uma alegria, uma felicidade, e tudo isso crescendo pouco a pouco. Mas não é do dia para a noite, é muito suor, é muito ralado. O pessoal fala, tá ali fazendo só cirurgia. Não é, são 14 horas na clínica quase todo dia. 14 horas. Pois é. Pois é, a gente entra às 6 da manhã, eu saio quase 8 da noite. E eu não reclamo, porque eu amo o que eu faço. Sim. É engraçado, passa o tempo que eu não vejo, porque a gente tem uma energia muito boa lá dentro, e tem pessoas maravilhosas ajudando. É fantástico mesmo. Não sei se eu respondi. Bom, respondeu, óbvio que Deus. respondeu. Meu Deus, é fantástico. E eu falei, o Paulo, além da paixão dele, né? Ele gosta de dançar, ele gosta de viajar, ele tem uma paixão por gatos. Tenho. Viu? Ele tem uma paixão por gatos. Eu fui estudar sobre o convidado. E você tem gatos em casa, né? Tenho. E eu vejo, é tão bonito que ele posta. Esses dias fugiu, sumiu. E eu lembro que você ficou preocupado. Fofo. Apareceu? Apareceu. Olha, eu imagino. 32 dias depois. Que gatinho danado. Foi passear longe, né? Danado. Quase que matou a gente do coração. E de onde veio essa paixão, Paulo, por gatos? Então, no interior a gente sempre tinha animal de estimação, gato e cachorro. Aí eu fui para Curitiba fazer faculdade, eu morava num apartamento, e daí eu falei pro meu pai, quero um bicho.
Deu, pai, cachorro não dá. Deu, então eu quero um gato. Aí eu e minha irmã morávamos juntos, a gente comprou uma gatinha e a gente sempre teve bichinho. Hoje eu tenho a Jade, que é uma gata persa. A minha irmã tem o Paco e a Meg, Olha. 2 gatos. A minha mãe tem 5. Que 5? É 5. É uma casa de gato. É o Fofo, a Bela, o Damião, o Meia-Noite e a Fifi. E a minha tia tem o Caco. Olha. Então a casa é cheia de gatos. Cheio de gatos, né? Mas são bichos tão queridos. Eles só dão carinho pra nós. Eu já tive, o meu, quando fugiu, eu quase morri. A gente fica bem, Eu entendo. bem preocupado. E o Paulo também, como eu falei, você é muito coração. Eu sou. Ele é muito coração. E quando ele fala que ele chora mesmo, é verdade, ele chora junto. É verdade. É a essência dele. Paulo, o que a família representa para você? E eu sei que você está sempre junto, né? Ele é um tio muito presente. Ele é aquele tio que está sempre com os sobrinhos, está sempre com a tua irmã. Você tem a oportunidade de trabalhar com a sua irmã. Isso, né? Trabalhar com a família é algo maravilhoso. O que a família representa para você? Olha, família, na minha opinião, é vida. É vida. É a palavra que define tudo, porque o que é a gente sem a família? O que é a gente sem quem deu carinho para nós, quem cuidou de nós? E as pessoas que a gente pode mais confiar, as pessoas que a gente se sente mais à vontade, que a gente é mais feliz junto. E família sempre é aquela coisa, né? É tudo muito... muito feliz, é tudo muito pegado, é tudo muito briga, é tudo muito rápido e ao mesmo tempo muito alegre. Por causa que tu tem vínculo, tem conexão, tu não precisa fazer esforço para você estar em família. Você está em família. Então, que nem eu falei para vocês, eu sou abençoado, minha família é mágica, minha família é sensacional. Eu gostaria muito de poder falar que todos são eternos, mas... pelo menos está todo mundo junto. É verdade. Que é o que importa agora, que reuniu todo mundo. Fim de semana é aquela gritaria, né? Aquela gritaria. As crianças não deu passo para ninguém. É bem legal, é bem legal. Aí já reúne os gatinhos ali, já fica todo mundo junto, né? Os gatos só ficam de olho, sim. Isso é muito bom. E, Paulo, quando você olha para a sua trajetória, por tudo que você já fez, você é super jovem, tá com uma carreira em ascensão, como você comentou, passa 14 horas, né, no seu local de trabalho, se dedica ali, ele só tira férias ali, vai ali, viaja e volta. O que você pode trazer para a gente? O que você espera do futuro? Quando a gente fala de futuro, antigamente a gente tinha uma percepção de que o futuro demorava, né? Mas hoje a gente pisca, o futuro é amanhã e Sim. Quando a gente vê, o tempo já passou. Olha pelo ano, né? Eu estava brincando, outro dia era Natal, agora a gente já está quase chegando em junho, tá passando muito rápido. Quando você olha para o futuro, o que você já está imaginando para ti? Ai, que pergunta difícil. Ai, que pergunta difícil. O que o Paulo pensa para o futuro? Isso. Bem, vamos lá. O Paulo filho pensa em saúde e felicidade para os pais. O Paulo tio pensa em sobrinhos estudando na faculdade, vendo se algum vai virar médico para seguir. O Paulo irmão pensa em ver a irmã feliz, sorrindo. E o Paulo profissional pensa sempre em expandir, em ter pacientes cada vez sorrindo mais, cada vez fazendo mais cirurgia, com mais movimento, com mais alegria perto da gente. E o Paulo pessoa pensa em uma família, pensa em se unir com a vida. Essas coisas, a gente quer que as coisas aconteçam. O que eu vou falar para ti? Nessa hora que vem a timidez da gente. Mas assim que é bom. E aí eu já vou emendar porque veio uma pergunta assim. Paulo, quando vai ter casamento? Falei, os espectadores, o pessoal que acompanha ali o Histórias e Conexões, eles vão stalkeando os convidados. Ai, casamento vai demorar, porque para casar tem que ter uma namorada, eu tô solteiro. Gente, olha, já vou deixar o @ do Paulo, hein? É verdade, para casar tem que ter uma namorada, tem que ter uma esposa, né? Que coisa boa, Paulo, que legal. E uma outra paixão sua, né, que a gente acaba trocando também algumas figurinhas, é viajar. Eu sei que você ama viajar. Tem uma foto do Paulo no Instagram dele que só de olhar eu fiquei toda arrepiada. Ele gosta de fazer mergulho.
Sim. E aí tem uma foto dele com um tubarão. Se sou eu, o meu corpo já não estava mais aqui. Eu já tinha ido para o andar de cima ou para qualquer outro lugar. Que eu fiquei chocada. O tubarão é enorme, Paulo. É grande. Eu fiquei assim. Então eu falei, meu Deus, tem que gostar para estar ali embaixo com um bicho daquele tamanho. E como é para você estar ali num lugar que é totalmente diferente do que você faz hoje, da sua atuação? Você gosta de mergulhar, ponto. Isso tá ali no seu Instagram. E ainda mergulhar observando tubarão. Posso te contar uma verdade? Ah, Naquela foto com o tubarão, eu não tinha visto o tubarão. meu Deus! Ele passou nas minhas costas, eu não vi. Porque ficou tão linda a foto. Aí a fotógrafa fazendo sinal, assim, o que tu tá me fazendo sinal? Aí depois da foto eu olhei pra trás e eu, eita, um bichão enorme. É muito grande. Era bem grande. E eu gosto muito de mergulho. O fundo do mar, para mim, é muito gostoso. Porque o mar é sempre uma descoberta, muita vida, muita coisa linda. E naquele mergulho, eu desci lá em Fernando de Noronha, num naufrágio chamado Corveta. O que é isso? É um navio da Marinha que foi afundado. E esse navio está a 63 metros de fundura. Nossa. Ele é um mergulho técnico, então é um mergulho bem profundo, dá uns 22 andares. Meu Deus. Aí tu pega, desce até lá no fundo e você vai ver o barco. Só que ao redor do barco tem muita vida. Tem umas arraias enormes, tubarões enormes. E eu tava olhando pro barco. O tubarão passou atrás, eu não vi. Mas eles já estão bem alimentadinhos lá, não quis saber de mim, não quis saber não. Meu Deus. Depois que viu a foto, aí veio o medo e falou, já passou. Tem outra história legal. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um mergulho noturno, também em Noronha, que eu gosto de mergulhar à noite. Aí tava aí o instrutor, a gente pulou na água, tudo escuro, mas escuro preto, não via nada. Deus. Aí tu liga a lanterna e acomoda teu olho para conseguir enxergar melhor. Aí vai para cá, vai para lá, tinha uma caverna. Eu fui entrar na caverna. Quando eu entrei na caverna, eu vi uma tartaruga gigante. Olhei ali, botei a luz na tartaruga. Quando eu coloquei a luz, a tartaruga pegou, se assustou e foi sair da caverna. Quem que estava na beirada? Eu. Ela veio para cima de mim, eu fui para trás desviando, e ela passou roçando a barriga na minha barriga. Ela é maior do que eu, isso aqui. Você tá brincando. Gigante, era uma centenária maravilhosa. Meu Deus. Eu tenho vídeo, é bem bonito. Eu vou botar depois no Insta, eu vou botar. Deus. Você não tomou um susto, não? Eu tomei, Aquele porque eu bichão pensei, vindo em cima. ela vai desviar. Que desviar? Eu que desviei. E ela veio roçando, foi fantástico. Eu imagino. E o peso dela, né? Quando ela passou a barriga na minha barriga, que foi uma sensação de vida maravilhosa. Foi muito bonito aquilo, foi muito bonito. E ela passou me olhando. Ela passou olhando, assim. Pode recolher o corpo, porque a alma já foi. Não, aquilo é muito gostoso. Mergulhar é uma paixão. É, quem Gosto faz muito. gosta, né? Sim. É uma paixão. Que legal. E qual foi a viagem que você considera que foi a viagem inesquecível, Paulo, que você fez? Inesquecível? Ai, meu Deus, toda viagem é inesquecível. Toda viagem. Aquela assim que te marcou de um jeito diferente, que você falou, uau. Porque viajar, eu, Laureano, a gente ama viajar, e a gente acredita que viajar, além de aprender sobre novas culturas, além de se conectar com outras pessoas, é uma experiência, eu considero sensorial, e que a gente leva para qualquer momento da nossa vida. E a melhor viagem é sempre a última, né? É sempre a próxima, na verdade. Sempre a próxima. A melhor viagem é sempre a próxima. Mas de todas que você já fez, qual foi a que mais te marcou? Teve uma coisa muito legal. Tava uma vez, eu tinha 17 anos, acho. Tava lá na minha cidade no interior, eu e minha mãe já estava aposentada. Eu falei, mãe, eu vou para Curitiba fazer faculdade de medicina, vou começar a estudar. A Silvia daqui a pouco vai casar. Por que a gente não pega o carro, eu, tu, o pai e a Silvia, nós 4, e a gente desce pelo Uruguai, vai para Argentina e volta de carro? Aí minha mãe olhou, sério? Vou ligar pro teu pai. Ligou pro meu pai estava no trabalho, desligou o telefone, fechado, vamos semana que vem. Meu Deus. Aí a gente pegou o carro, descemos aqui pelo litoral, descemos o Rio Grande do Sul, fomos ali pelo Uruguai, passamos por Sacramento, pegamos o ferry até Buenos Aires e subimos de carro.
Foi maravilhoso. Que delícia. Quanta risada. Até hoje a gente dá risada por causa das histórias. A história de viagem sempre fica, né? Sempre fica. É bom. E foi muito bom. Foi bom porque foi no momento que estava todo mundo unido e com medo de se separar, porque eu ia para Curitiba, eu ia para cada lado. E porque meus pais também estavam com uma energia muito forte naquela época. Foi muito bom, foi muito bom. Valeu a pena. Legal. E a gente não esquece, né? Não. Olha quanto tempo já se passou e como você comentou, ainda dá risada em família Sim. de tudo que aconteceu. Vira piada, tudo vira piada. Que coisa boa. Uma outra pergunta interessante também que veio hoje na caixinha foi quais são os maiores desafios da sua profissão que você considera? Eu acho que o maior desafio da minha profissão é eu chegar onde eu quero chegar para cada paciente. Porque eu me cobro muito. Eu sou um cara perfeccionista. Eu sei que não existe a perfeição, mas eu tento procurar os milímetros para todo mundo. Eu sou muito caprichoso. Então, quando chega uma paciente deita na mesa, falando, Paulo, eu quero um nariz mais delicado, mais empinadinho, eu busco o ângulo, eu busco o milímetro, ao mesmo tempo procuro manter a respiração. E aqueles detalhes, para mim, são tudo. Para mim é muito importante. Então, quando falo em desafio, o desafio é eu contra eu mesmo. Porque eu estou tentando trazer um sorriso. Eu estou tentando realizar um sonho. Cara, isso é o que me faz deitar na minha cama de noite e falar, pô, que dia maneiro. 14 horas, parece 5 minutos, mas isso é o fantástico. Isso é o fantástico. Que coisa legal. Eu vi também, eu acompanhando ali, estudando sobre o seu perfil, o feedback de várias pacientes, né? E a sua grande maioria, esse feedback ele é muito natural, né? Porque quando você vai, a gente estava falando, quando você vai passar por um procedimento, tem a expectativa do paciente, tem a expectativa do médico, e no final ali você tem que chegar, né, num denominador comum para os dois, porque muitas vezes o que o paciente chega lá pedindo, o médico tem que explicar qual é, o que pode acontecer e o que não pode, e você chegar ali em algo que fique bom para as duas partes. E um feedback muito legal que eu vi lá, um depoimento de uma paciente, foi ela falando justamente isso. Antes de realizar, de passar pela rinoplastia, eu olhava e eu não me enxergava. Depois que eu passei por esse momento de transformação, hoje eu consigo me olhar, eu consigo gostar do que eu vejo, e o que eu, no fundo, tinha de ideia foi o médico conseguiu realizar na cirurgia. Então, imagina, ela tem um desejo, ela vai te explicar do jeito dela, né? O paciente explica do jeito dele. Você, enquanto cirurgião, você tem que explicar a parte técnica. E aí, quando você tem o resultado final, você conseguir transformar o desejo da pessoa, que muitas vezes ela nem sabe te explicar direito, em algo que realmente é o que ela quer, não tem preço, né? Não tem, é fantástico. Isso é muito legal. E aí muda, como você falou, a pessoa se olha de um jeito e depois ela fala, cara, agora eu tô me vendo de outra forma, e é muito legal. Isso te marca, assim, profundamente, né? Eu acho bacana que eu costumo dizer o seguinte, que a partir do momento que tu consegue mudar um pouco a vida de uma pessoa, seja um sorriso, uma autoestima melhor, tirar ela daquela vergonha de tirar foto, de estar socialmente, coisas pequenas que você pode mudar para alguém, você conecta para a vida. Você conecta para a vida. Eu tenho pacientes de 10 anos atrás que me mandam mensagem. Doutor Paulo, como é que você tá? Não sei o quê, foto do nariz. Cara, 10 anos. 10 anos. Crianças que eu peguei a orelha, 8 a 10 anos também, agora são moças de 20 e poucos anos, vão no consultório, eu falo, venha ver tuas fotos pequenininha. Eu abro as fotos dela pequena, apaga isso, tio Paulo, apaga isso. Eu falo, não apago não. E ainda dou para tua mãe imprimir e botar na casa. Meu Deus do céu, olha, tá vendo? É muito legal. Isso é demais. E o Paulo, ele posta uma coisa que é muito interessante para a gente ver o quanto as pessoas gostam dele, que toda vez que ele ganha um presente, ele coloca lá, mime seu médico. E aí, os pacientes que se tornam amigos, né, eles vão e sempre tem esse carinho contigo. E o Paulo tem uma paixão, gente, outra paixão dele. Ele é apaixonado por caveira. No dia que eu fui no consultório dele, eu falei, eu vou contar, eu perdi a conta.
De onde que veio essa paixão por caveira também? Então, as caveirinhas funcionaram da seguinte forma. Hoje são 104. Olha, 104? 104 no consultório, em casa tem mais, porque não cabe mais na prateleira. Ficou pequena, né? Ficou pequenininha, aí em casa tem uma prateleirinha de caveiras também. É que assim, eu tinha 2 caveiras. Aí um colega trouxe a terceira. Aí chegou outro paciente e me trouxe a quarta. Aí veio a quinta, aí veio a sexta. Então, das 104, eu comprei 3. Nossa! Eu ganhei dos pacientes mais de 100 caveiras. Isso eu acho muito legal. Eu tenho uma paciente muito querida, que sempre que ela viaja, ela encontra uma loja de caveira, tira uma foto, ela fala, escolhe uma. Ah, que legal. Aí eu faço um círculozinho, ela me traz. Isso é muito gostoso, porque, assim, o Mime Seu Médico é um agradecimento por um carinho. Então, já copiaram o meu hashtag, sabia? Ah, é? Sim, meus Ai, não acredito. Em São Paulo, Brasília e Curitiba. Mime Seu Médico, isso é meu. Você tem que patentear? Ah, meu Deus, roubaram o meu Mime Seu Médico. Mas é o agradecimento por um carinho. E eu já ganhei cada mimo diferente, mas todos têm muito carinho, é muito legal. Porque o mimo, ele vem desde uma coisa simples até alguma coisinha mais refinada, mas o que me importa sempre é o sentimento da coisa. Por exemplo, na residência, eu já ganhei quilo de farinha. Olha. Sensacional! Que coisa linda! Que coisa linda! Na residência eu ganhei também um frango assado. Cara, eu acho isso Preocupado, lindo. meu Deus, o doutor não comeu, o doutor, né? Olha. Eu tenho uma paciente minha aqui de Joinville, que ela é mais do interior, e ela queria me dar uma angolista. Eu falei, o quê? uma galinha daquelas angolistas? Meu Onde é Deus, que eu vou uma colocar? galinha. Eu falei, onde é que eu vou colocar uma angolista? Ela falou, são bem legal, nem faz barulho. Eu falei, eu sei que faz. É aqui, na minha terra eu acho que tem um outro nome. Eu acho que a gente chama cocá. Se eu tiver errado, depois meu marido corrige, a gente edita. É uma galinha que canta assim o tempo inteiro? Sim, o tempo inteiro. Ela é pretinha com umas pintinhas brancas. Meu Deus Eu do quase céu. ganhei uma angolista. Daí eu falei, eu não tenho onde colocar. Imagina no apartamento, né? Imagine só, com a Jade ainda, minha gata. Não, coitada da Jade. Ela ia pedir pra sair. A Jade ia reclamar. Ela não ia aguentar. Paulo, e quando você olha para a sua jornada, né? O Paulo saiu ali do oeste de Santa Catarina, perto aqui, relativamente, de Joinville, primeiro médico da família, desbravador, né? Porque geralmente quando a gente tem um outro médico na família, se inspira. Eu já recebi alguns convidados aqui que contaram um pouco da sua trajetória. Quando você olha para o passado, né? Daquele adolescente que no terceirão decidiu que ia fazer medicina, que encontrou com o seu mentor, que realmente trilhou o seu caminho de sucesso, com toda a sua maturidade, com toda a sua jornada que você já passou, quando você olha para o passado, o que você falaria para aquele Paulo lá do interior do terceirão? Mais uma pergunta difícil. Mia, tu tá me dando trabalho hoje. Rapaz, imagina! Tu tá me porque dando como a trabalho. gente acha que não, mas falar sobre a nossa história, né? Eu falo, requer esse olhar que muitas vezes a gente não para pensar. Que a gente só vai olhar para o futuro e esquece de olhar para essa caixinha lá do passado, né? Assim, ó, pra todo mundo saber, não tem roteiro, não passa uma pergunta antes, se vira nos 30. É porque só vem fera aqui no Histórias e Conexões. Só vem fera, só tem convidado aqui que é convidado assim, maravilhoso. Ah, sensacional. O que eu falaria pro Paulo mais novo? Eu ia falar, respira fundo, faz tudo que nem tu tá fazendo que vai dar certo. Olha. Porque a vida, por mais que tu seja firme, que tu saiba que você é guerreiro, tu é trabalhador, ela te balança. Ela te balança. Tem aquele dia que tu tá um pouco mais cansado, que as coisas não acontecem exatamente como você quer, seja na tua vida pessoal, às vezes a família, tu tem alguém doente, alguma coisa, isso te impede às vezes de poder seguir, enfim, seguir em frente. Não dá para desanimar. Eu falo pro Paulo, respira fundo, continua estudando, continua ralando. Eu sei que não é fácil, mas Deus vai te abençoar e o teu caminho vai ser de muita luz. Vai! Eu ia falar isso para mim. Que coisa boa. Agora, o problema é ser a resposta do Paulo de 17 anos. Eu falar, pare com isso, me deixa estudar, pare. E sempre gostou de estudar, olha aí, ó. Sempre gostou de estudar e sempre teve isso no DNA e por isso que tem essa trajetória de tanto sucesso. Amém. E, Paulo, eu sempre peço também para os convidados aqui do Histórias e Conexões
para eles deixarem uma mensagem. Porque eu, Milena, acredito muito que como as coisas estão passando numa rapidez tão grande, né? Você trabalha 14 horas, eu entro um horário, brinco 3 vínculos para dar conta, a gente chega, tem casa para resolver, tem outras coisas para fazer, o dia passa assim, muito rápido. E eu acredito que as mensagens, elas funcionam como sementes que a gente vai germinando e disso vão nascendo plantas, flores. E eu gosto de mensagens. Muitas vezes eu estou acompanhando ali, aí eu vejo aquela mensagem e falo, nossa, que legal. Eu vi que esse recado era para mim. Então, eu quero te pedir para deixar uma mensagem para todos os telespectadores que acompanham o podcast Histórias e Conexões, porque eles sempre pedem e eles sempre comentam, né? Ah, que legal aquela mensagem que o convidado deixou. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos. Eu acho que a minha mensagem vai para todo mundo que está em casa com um pouco de vergonha de sair, que não se sente confortável porque tem às vezes uma pálpebrazinha que não está legal, um nariz que está incomodando, ou uma papada. Esquece isso. A vida é viver, é ser feliz e não é os outros olhando para você que vão te julgar, é você que vai pegar e vai se julgar e ser feliz no mundo. Então, eu acho que as pequenas coisas da vida, elas estão estão dentro da gente. A gente tem que pegar, tem que esquecer pequenos julgamentos e lembrar que Deus está junto com a gente, orar e deixar as coisas acontecerem sem se julgar demais. Eu pensaria dessa forma. Que linda mensagem, que coisa bonita. E você tem uma relação muito forte com a espiritualidade, né, Paulo? Eu considero que sim. Eu acho que Deus sempre esteve na minha vida. Eu tive uma formação religiosa. Minhas avós, elas eram muito frequentes na igreja. E eu sinto que Deus, graças a Deus, está sempre no meu caminho. Ele sempre me abençoou. E só o fato da família linda que eu tenho prova que Deus é maior do que tudo. Então, Deus, paz de espírito, saúde, o resto a gente corre atrás. É verdade, o resto a gente dá conta. E hoje você está com uma equipe de quantas pessoas contigo, Paulo? Hoje estamos em 9. 9? Estamos em 9. Que bacana, com 9 pessoas já na equipe. Sim, 9 pessoas me aguentando. Imagina, elas amam trabalhar contigo. Eu acho que gosto. Elas gostam elas adoram trabalhar contigo. Aproveita esse espaço também para deixar uma mensagem para o seu time, porque eu sei que são pessoas que batalham junto com você. E você falou uma coisa aqui muito interessante. O melhor sonho é aquele que a gente sonha junto. E eu sei que o Paulo, ele é um gestor que ele está sempre perto do seu time. Você está junto com as meninas, como eu comentei, você tem a oportunidade de trabalhar com a tua irmã, que está ali contigo também, te apoiando. E o melhor time é aquele que você consegue sonhar junto, estar junto, dividir todos os desafios e também as alegrias. E aí eu vou contar para vocês que o Paulo hoje aqui, ele tem um coração tão grande que ele me perguntou quantas pessoas tinham aqui no time, né? Que não é a Milena que faz, a Milena é só um rostinho que está aqui. Tem todo um time que trabalha para que o Histórias e o podcast vá ao ar. E aí eu falei para o Paulo, vocês acreditam que o Paulo trouxe um ovo de Páscoa desse tamanho para cada um? Os meninos estão assim, ó, tá todo mundo sem entender. E eu falei, sem entender por quê? É o coração dele. É a essência do Paulo, é o jeito de cuidar. E do jeito que ele foi aqui com a gente, ele é com o time. Porque quando eu fui lá, eu sempre pergunto. Eu sempre gosto de perguntar, né? E aí as meninas falaram isso. E eu confirmei, porque o Laureano também, quando ele esteve lá, né, que ele se conectou contigo, ele falou, que equipe bacana, que pessoas legais que fazem a coisa acontecer. Então, aproveita esse momento também para deixar uma mensagem para todo mundo. 9 pessoas sonhando junto com você, é fantástico, estando ali com você. Sabe que agora eu tive a oportunidade da minha semana passada, eu estar num congresso no Rio de Janeiro, eu poder dar uma aula. Uhum. E daí eu estava mostrando fotos no consultório, do centro cirúrgico, da estrutura, e eu comentei com o pessoal que estava assistindo, eu falei, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, isso aqui não tem vida, isso aqui é um consultório, isso aqui é um centro cirúrgico. Aí no meio eu abri uma foto das minhas funcionárias, com uma selfie, todo mundo dando um sorrisão, eu falei, isso aqui é vida. O consultório tem que ter vida, tem que ter alegria, tem que ter felicidade.
E eu comentei, olha o sorriso no rosto de cada pessoa daqui. Porque a partir do momento que a equipe está em sintonia, está feliz, as coisas funcionam. E sem elas eu não faria nada. Eu estava até comentando com a Camila hoje, uma das minhas colaboradoras, falei, Camila, isso acontece por causa de vocês. Porque elas estão lá, elas estão cuidando dos meus pacientes com carinho, elas estão mostrando para eles que eles são importantes, muito importantes para nós. Então, eu até tenho uma das minhas colaboradoras chegou para mim um dia e falou, Dr. Paulo, sua entrevista de emprego é péssima. Eu falei, péssima por quê? Dela, você me fez uma pergunta. O que eu te perguntei? Tu me perguntou se eu gostava de gente. Eu falei, isso é a coisa mais importante que existe para mim. Porque se tu gostar de gente, você vai cuidar bem de todo mundo que está aqui, você vai cuidar bem das tuas colegas, isso aqui vira uma família. Porque você aprender alguma coisa técnica, a gente se ensina e vai. Agora, gostar de pessoas vem do coração. Então, a minha única pergunta na entrevista de emprego é essa. E graças a Deus a gente tem uma grande família. As meninas são maravilhosas. Meu, de coração. Não vou citar uma por uma, porque se eu esquecer alguém, mas elas são fantásticas, todas. Elas são muito queridas e isso é legal. E você tocou num ponto importante, gostar de gente, tem muita gostar de pessoas, né? E isso não tem como esconder. Não. Porque a pessoa ela pode falar, mas as atitudes, quando a gente percebe, você fala, não conectou, né? Não conectou. Tem que ter vínculo. Senão a coisa não vai, né? Uau! Vieram umas perguntas capciosas ali na caixinha de perguntas. Eu não vou falar, não vou deixar o meu convidado aqui constrangido, né? Afinal, não vou. Eu escolhi ali algumas perguntas para poder fazer, para deixar o Paulo bem à vontade. Eu tô até conseguindo chamar ele de Paulo e não de doutor Paulo, para quebrar o gelo. Paulo, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Os meninos também estão colocando ali na edição, mas é importante. E o bom é que a sua rede social é o teu nome. Então, sim. Como é que o pessoal te acha aí no Instagram? Pessoal, para me achar no Instagram, procura @dr.paulo.roman. A minha rede é fechada, mas eu aceito todo mundo, entre aspas. A gente só cuida com fakes, essas coisas, porque a gente quer que quem esteja ali sejam pessoas realmente pessoas da sociedade e tal, para fugir de fake. Tá certo. Mas a rede é muito legal porque proporciona conhecer as histórias das pessoas que fizeram cirurgia. Sim. Então tu vai lá, tu vê um resultado, tu conversa com o paciente, você consegue ver como é que foi a experiência, porque tudo na vida é experiência. Você vai fazer uma cirurgia, você quer saber como é que te cuidaram, tu quer saber como é que tu te recuperou, se no pós, se cuidaram de você, se ligaram para você, se você foi uma pessoa que somou. Então isso é muito legal. E não ser só mais um. Você quer que aquela pessoa entre para a tua família. Você quer que ela venha para a tua casa. Então isso acho que é o mais gostoso da tua rede social. É você poder ter um vínculo com quem já passou pela experiência. Então, Instagram, @dr.paulo.roman. E quem ainda não segue, o Dr. Paulo é muito conhecido aqui em Joinville e região. Vocês vão seguir, vocês vão ver o Paulo viajando, o Paulo dançando, o Paulo cuidando de gatos. Sim. As pessoas falando muito, dando vários depoimentos sobre o quanto é gostoso passar por uma jornada que é uma jornada difícil, né? De dúvidas ali, de inquietações com alguém que elas se sintam seguras. Então, quem ainda não segue o Dr. Paulo, agora eu posso falar Dr. Paulo, então sigam e ele responde, tá, gente? Apesar dele trabalhar 14 horas, ele responde WhatsApp, ele responde direct, então todo mundo aqui que mandar uma pergunta para ele, com certeza vai ter a resposta. Respondo mesmo. E não é nenhuma inteligência artificial, é você mesmo que responde. Paulo, eu só tenho que te agradecer, só tenho que te dizer muito obrigada por trazer o Paulo aqui. Já? Não. Olha, Eu quero viu? mais perguntas. Ele tava morrendo de medo. Eu não vou. Ele chegou aqui morrendo de medo. E com vergonha de perguntar o que vinha. Eu falei, vieram umas perguntas ali capciosas, mas eu vou guardar algumas ali pro final. Que delícia poder contar a sua história, poder ouvir de você o quanto você, além de médico especialista no que você faz, referência na sua área de atuação, por você transformar tantas vidas, por você levar esse amor, esse cuidado que tem no Paulo para todo mundo que está ao seu redor.
Eu já era sua fã. Ai, meu Deus. Agora sou mais fã ainda. Um coração enorme. Eu tenho oportunidade, já troquei algumas figurinhas com a irmã dele. Gente, é de família. A irmã dele é uma querida. Os sobrinhos, então, dá vontade de roubar, levar embora para casa. Eu esqueci de contar mais uma paixão do Paulo, que é café. Adoro, Viu? adoro. Olha eu esquecendo. De vez em quando a gente se encontra ali na barraquinha também. Tá o Paulo com um copinho de café, né? Ah, esse é meu cafezinho, eu não funciono. Eu não funciono. Vai Aí já bem. aproveita e já faz uma caminhada também. Então, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a sua história. Tenho certeza que os seus pacientes, todo mundo que te conhece vai ficar muito feliz em se aproximar ainda mais de você e você vai se conectar com muito mais pessoas. O Histórias e Conexões, ele traz isso. Ele traz muitas vezes o CNPJ, o CPF, para as pessoas conhecerem e para as pessoas se apaixonarem ainda mais por suas histórias. Ah, que coisa linda. Meu, eu agradeço de coração pelo convite. Saiba que a admiração é mútua. Tenho um carinho muito grande por ti. Quando eu recebi o convite, eu fiquei realmente lisonjeado. Eu falei, olha que legal, fantástico, fantástico. E, assim, realmente, eu acho que a vida tem que ter vida. E são as pequenas coisas que fazem a gente viver a vida mesmo. Então, esse foi um momento excelente, amei. Amei. Coisa boa. E vou te dizer, se tu levar meus sobrinhos para casa, tu devolve. Tu devolve. Eles vão fazer uma bagunça, eu digo para ti. Lá na casa tem 2 bagunceiros e o Thor. Pode ter certeza que a bagunça vai ser boa. Ah, então fechou. Muito obrigada. Muito obrigada por Obrigado, estar de aqui coração. no Histórias e Conexões. E agradecer a todos vocês que estão conectados aqui conosco. E um grande beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Tchau, pessoal. Tchau.